Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá, vamos continuar, né, com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Até onde lemos, né, até o capítulo 10, nós não estamos vendo nenhum resquício de que os discípulos de Cristo estavam construindo o templo ou igreja e ficando dentro desses lugares, a qual você sabe muito bem como isso acontece em relação ao sistema religioso. Não vemos. O que nós vemos é uma batalha dura entre o sistema religioso, com os seus templos, as suas igrejas, os seus líderes religiosos e os discípulos de Cristo. É isso que nós estamos vendo até agora, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade então. Atos capítulo 11, verso 1, diz assim, vamos lá. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Então eles estão ouvindo que aquilo já se espalhou, saiu daquela coisa exclusiva de Jerusalém, de Israel, e está indo para outras nações. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha, do partido dos circuncisos, o que nós podemos deduzir aqui? Do partido daqueles que praticavam a lei de Moisés, porque circuncisão é lei de Moisés. Então Pedro, quando se deparou com essas pessoas que seguiam a lei de Moisés, os religiosos que seguiam a Torá, a lei de Moisés, e não a doutrina do Cristo, ele foi criticado por quê? Porque ele entrou numa casa e comeu com uma pessoa que não era circuncidada. Vamos lá. Verso 4. Pedro então começou a Vamos falar de novo. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens e répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Na realidade, né, não é bem essa frase que foi dito, né, que João disse. João disse assim: eu batizo com água, ou seja, o meu batismo tem prazo de validade, mas virá aquele que vos batizará com fogo e Espírito, tá bom? Mas vamos deixar como está, não há problema. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Sim, correto. Eles entenderam perfeitamente dos circuncisos, que o Criador, através do Cristo, agora está dando a oportunidade, porque Israel rejeitou o Cristo, para que todos pudessem ter acesso ao Criador. A palavra aqui, né, as cartas, nós vamos ler para frente, diz assim, que agora nós temos ousadia de estar perante o Criador através do Cristo. Tá bom? Nós quem? Detalhe, toda a humanidade. Verso 19.
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Deixa eu parar só um minutinho aqui, ó. Este verso 19 poderia estar escrito assim, ó. A igreja, por causa da morte de Estevão, foi dispersa por causa da perseguição. Poderia estar escrito assim, a igreja, mas não. Veja que nesse verso está dizendo os que tinham sido, as pessoas, tá certo? Vamos lá. Algum deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja. Aqui, ó. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos de quem? Das pessoas. Igreja não é lugar, são pessoas. Eles não tinham uma igreja, uma denominação, eles não construíram um templo, como você vê a palavra igreja aqui, e que automaticamente você já vê um prédio de alvenaria. Não, está dizendo as pessoas, igual o verso que nós lemos lá em cima. Tá? Notícias desse fato chegaram aos ouvidos de quem? Das pessoas que estavam em Jerusalém, mas aqui está a igreja, da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano e meio, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, com as pessoas. Você já tem isso em mente, né? Mas eu vou estar sempre ressaltando aqui. Ele estava se reunindo com as pessoas que pensavam da mesma maneira, que estavam já caminhando dentro da doutrina do Cristo e ensinavam a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Então vamos lá. Esse verso aqui é muito legal. Aqui está dizendo que eles tinham que levar dízimos a algum lugar para que alguém, um líder religioso, tinha que ajudar as pessoas necessitadas? Não. Eles enviaram o quê? Olha só, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda. Eles mesmos ajudavam as pessoas necessitadas. É isso que você tem que fazer. Você quer ajudar alguém? Você pensa que você tem que ser dizimista? Não. Ofertante? Não. Lá no templo? Não. Você lendo lá as séries de vídeos que eu tenho sobre dízimo, né? O dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, dízimo que não é dízimo, dízimo e você, dízimo na nova aliança, dízimo e tudo mais. Você vai entender perfeitamente quem tinha que ser dizimista, em que época e em que situação. Tá certo? Então aqui está dizendo, ó, as pessoas queriam ajudar os necessitados, elas mesmas, dentro das suas possibilidades, ajudavam. Tá bom? Vamos lá. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vamos parar aqui. Aí você vai falar, tá vendo, William, você está em contradição. Eles mandaram aos presbíteros, líder religioso e tal, tudo mais. Vamos lá. O que são presbítero? O que é um presbítero? Se você for procurar aí nas informações da internet, muito fora da contextualização, você vai achar líder religioso, isso, aquilo. Não. Presbítero, na etimologia da palavra, é um velho, é um ancião, é uma pessoa experiente. E pode-se chegar até a dizer que é, além dessas características, um administrador. Então o que aconteceu? As pessoas não poderiam ir até Jerusalém, presta atenção, não podiam ir até Jerusalém. Então o que eles fizeram? Eles mandaram para uma pessoa de experiência lá. Certo? Uma pessoa de experiência, confiável, um administrador. Não um líder religioso. Não é esse o contexto aqui.
Tá certo? Mesmo porque eu duvido Barnabé e Saulo convencendo pessoas e a eles mesmos pegar dinheiro ou comida ou roupa, seja o que for, né? E dar na mão de líder religioso de sua época, porque os líderes religiosos da sua época estavam perseguindo eles. E eles também não criaram uma hierarquia religiosa. Ah, pastor presidente, pastor presbítero, apóstolo, ancião, diaconato, diaconisa, tal, vai baixando e o rol de membresia. Não, isso não aconteceu. Sabe por quê? Vamos lá. Primeiro porque o Cristo, você lembra muito bem nos evangelhos, disse assim, ó, entre o mundão aí, um é superior ao outro, um manda no outro, você viu. E ele diz assim, mas com vocês, não. Com vocês não será assim. Que todos sejam menos um perante o outro. Está compreendendo? Mas vamos hipoteticamente dizer, de uma maneira bem distante da realidade, mas vamos dizer assim, realmente eles nominaram um líder religioso ali. Os apóstolos e discípulos nominaram ali um presbítero, um líder religioso. Problema deles. Eles vão ter que dar conta ao Criador, como eu, como você. Porque o Cristo disse exatamente isso. O mundo faz isso. Porque ele estava dando exemplo lá do templo. Mas vocês, com vocês, não será assim não. Um deve servir o outro. Compreendeu? Bom, terminamos aqui então o capítulo 11 de Atos e não estamos vendo ainda nenhuma autorização, nenhuma fagulhazinha de que se deve construir tijolo por tijolo, colocar placa, portinha, uma recepcionista ou um recepcionista na porta, recebendo os membros novos ou os membros batizados da denominação A, B ou C. Não, não tem isso. Vamos lá, Atos capítulo 12. Vamos lá. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Veja a politicagem. Então, agradava quem? Aos judeus religiosos, né? Ou seja, pessoas comuns que seguiam a doutrina de Moisés, né? E também líderes religiosos. Então agradou o coração daquelas pessoas que Tiago, irmão de João, e alguns outros também, fossem mortos por Herodes. Né? Então o povo ali, né, os religiosos e os líderes bateram palma por uma atitude dessa, porque pregavam o amor. Né? Prosseguiu, então vamos lá, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja... Quem é a igreja aqui? Mas as pessoas, os que seguiam a doutrina do Cristo, os amigos de Pedro, a comunidade em si, orava intensamente a Deus por eles. Tá? Eles não tinham uma igreja, porque se tivesse uma igrejinha lá todo mundo enfiado, Herodes mandava fechar a porta e tocava fogo. Caiu a ficha? Vamos lá. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse-lhe, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Lembra? Só para mais um minutinho. Lembra que eu disse nos evangelhos, quando tem a palavra visão, não é nada real. Então Pedro estava achando que era uma visão que não era real. Então quando você ver a palavra visão dentro lá do Antigo Testamento, dos evangelhos e aqui tudo mais, é algo que não é real, tá bom? E está aqui mais uma prova. Verso 10.
Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. O que o povo judeu esperava? Quando ele fala povo judeu, ele está falando dos pessoas simples, religiosas, seguidores de Moisés e os líderes religiosos. Esperava que ele fosse morto, como foram outros antes dele, certo? Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Aonde? Na igreja? Na igreja? Aonde estava? A casa de uma pessoa. Por que eles estavam lá enfiados dentro da casa? Porque eles estavam sendo perseguidos, gente. Você está entendendo? Então eles estavam... Aqui poderia estar escrito assim, ó. Percebendo isso, vamos lá, verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu onde as pessoas estavam escondidas, lá na casa de Maria, mãe de João. Entendeu, meu querido? Eles não estavam se reunindo como num pequeno grupo evangélico dentro da irmã tal. Não, não é esse o contexto. Aqui eles estavam escondidos, porque eles eram perseguidos. Tá bom? Vamos lá. Pedro bateu à porta do alpendre, uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contenha isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto aos que tinham acontecido a Pedro. Vou ler de novo. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma ausência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Veja que Deus aqui está com letra minúscula, mas isso aqui não tem muito... não está muito dentro daquele contexto, né, de Deus, palavra maiúscula, minúscula. Não, aqui está dizendo que agora o povo ali estava chamando Herodes de Deus. Politicagem, porque eles queriam agradar Herodes, como disse aqui, para continuar tendo as terras para plantar, comer e viver. Extremamente o quê? Perfeitamente compreensível. Verso 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comovido, comido por vermes. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Eu não vou entrar no mérito se isso é verdade, se não é, se foi enxertado na Bíblia, se não foi. Não vou entrar no mérito. Eu vou estar no mérito do que está escrito. Se esse anjo de Deus tivesse que matar todo aquele que não glorifica a Deus, meus queridos, quantas pessoas teriam no mundo hoje, desde Herodes até aqui? Compreende? Por que Herodes e não o resto? Compreende? Vamos lá. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então, o que continuava a acontecer aqui? Mais pessoas que eram da doutrina mosaica, que ia no templo, levava oferta, comprava lá as ofertas na porta lá do templo para poder fazer o sacrifício. E comprava de quem? De líderes religiosos. Então o negócio do templo estava cada vez mais indo à falência. Mas isso nunca aconteceu. Tanto é que de lá até aqui os templos estão aí muito bem e obrigado, tá certo? De pé e arrecadando muito dinheiro. Verso 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Pois bem, terminamos aqui o capítulo 13, né, de Atos dos Apóstolos, e
Ainda nada de construir templo, ficar dentro do templo, batendo palma, cantando o hino, se ajoelhando, levantando, cumprimentando o irmão, indo lá para frente, né? Tá certo? Dá um like, se inscreva, acione o sino e compartilhe o vídeo. Um abraço e até o próximo capítulo.